Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aqui direto do Centro Cultural Islâmico do Paraná, na Mussala da Santa Felicidade, que Allah preencha os nossos corações com a felicidade e com o imã e com a fé, como estávamos acostumados, habituados a fazer um dia da semana para responder as perguntas, as questões que as pessoas enviam para o caixa de perguntas da fanpage aqui do Centro Islâmico do Paraná. E compartilhem isto, né? Se gostou, compartilhem. Se não gostou, clica OK. Se gostou, compartilhe. Se não gostou, dá um like aí. Então mandaram algumas perguntas para nós aqui no Ramadã. Muitas têm a ver somente com o Ramadã. Né? Primeira pergunta, se uma irmã ou uma pergunta que estamos fazendo assim: Sheikh, vacina, ela quebra o jejum? A vacina quebra o jejum? E a pergunta tem a ver também se a vacina quebrar o jejum e tirar sangue, tahlil ad-dam, quebra o jejum ou não? Bom, o correto é dizer que a vacina, se ela não tiver vitamina, não é? A vacina ela não quebra o jejum, desde que no componente dessa vacina não tenha vitamina, né? A pessoa põe lá a glicose no corpo lá, porque a vitamina ela substitui aquilo que é do alimento. Então a vacina ela não quebra o jejum, desde que essa vacina não seja uma vitamina. E tahlil ad-dam, que é a pessoa fazer o exame de sangue, também não quebra o jejum. Também não quebra o jejum fazer o exame de sangue. Agora a pessoa pergunta: e se eu fazer uma doação de sangue? Fala lá, doação de sangue, a pessoa vai ficar lá assim, vai ser meio litro de sangue. Se ela jejuar 10 minutos depois e não morrer, alhamdulillah, né? Mas, então a pessoa, ela evita fazer doação de sangue. Se for por emergência, não tem problema, doa sangue. Se sentir fraca, daí quebra o jejum, né? E depois recupera. Então, a vacina, ela não quebra o jejum e o exame de sangue também não quebra o jejum. Segunda pergunta que fizeram: qual é a questão de se converter, fazer a shahada através da internet? Se pode, se é válido? Bom, a palavra se converter ou se reverter, como alguns brasileiros gostam de falar, eu repito que isto para mim não importa. Não interessa como a pessoa entrou no Islã. O importa é a pessoa seguir o Islã e morrer muçulmanos. Porque Allah fala no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó fiéis, temam Allah como deve ser temido e não morra a não ser como muçulmano. Para morrer como muçulmano, a pessoa no mínimo deve viver como muçulmano. E a moral da história não é como começa, é como termina. Não é? Então não interessa se é converter, reverter, pode ter aí um significado para algumas pessoas, mas o importante é a pessoa seguir o Islã, tá ok? Como que a pessoa se torna muçulmano? Pela internet, fazer a shahada pela internet. Essa pessoa, provavelmente, onde ela mora não tem mesquita, não tem muçulmanos ao redor, ela só tem contato no Islã através da internet. Bom, é válido, desde que a pessoa, ela sabe o que está falando, ela sabe o que significa, sabe o significado de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sabe o que representa isto, sabe que ela se tornará uma muçulmana, que a partir daquele momento ela é considerada muçulmana, ela tem agora a acreditar e seguir os mandamentos do Islã, é válido. É válido. Agora, se ela falar La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sem entender o significado direito, ela é muçulmana, pelo menos na aparência. Mas agora ela tem que aprender. Entendeu? Então é válido fazer a shahada pela internet para as pessoas, né? Porque imagine como que era na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pessoa entrava na mesquita e o profeta alaihi wasallam diz: "Man salla qiblatana fa huwa minna", como já foi no hadith. Quem rezar nossas orações é dos nossos. A pessoa entrava na mesquita, fazia a oração e ia com os muçulmanos, ou fazia a shahada, pronunciava sozinho e já era considerado muçulmano. Então, não complicamos para as pessoas isto, mas desde que a pessoa ela saiba de verdade o que está fazendo, né? Saiba que ela está seguindo uma religião e não é a religião que vai seguir ela.
ela tem que saber o significado de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saber os pilares da fé, os pilares do Islã, e conhecer o Corão, conhecer o dito do profeta e seguir o Islã, seja ela sozinha ou não, seja ela sozinha numa cidade onde não tem nenhum muçulmano, se ela acreditar na mensagem do Islã, fazer a shahada no vídeo, mostrar para os muçulmanos, para os outros que ela é muçulmana, é válido. E Allah dê firmeza para essa pessoa. Terceira pergunta. Essa pergunta aí fala assim, se a mulher que ela está amamentando, ela pode quebrar o jejum? E juntando com essa pergunta é a mulher que ela está gestante, hamil, grávida. A grávida é uma coisa e a que está amamentando, dando leite, é outra coisa. São duas questões. Parecem a mesma, mas não é. Vamos explicar agora. A mulher que ela está gestante, grávida, ela faz o jejum sim. Ao contrário que muitas pessoas dizem que não pode fazer. Ela pode fazer. Pode fazer. Se ela sentir mal, fraca, indisposta, daí ela quebra o jejum e jejua assim quando puder. Mas ela pode, se ela sentir, se ela achar que consegue, que pode, ela jejua. Ela pode jejuar sim. Se ela sentir fraca, indisposta, daí ela rompe o jejum, jejua os dias quando ela puder, mas ela pode jejuar. Já a mulher gestante, ela pode jejuar também, porém, se ela teme secar o seu leite, né, para a criança, para o recém-nascido, então ela quebra o jejum. Porém, ela tem que recuperar esse dia depois. Mas o conselho para quem já passou por essa experiência, tem que tomar, que tipo de leite? Tem que tomar um suco de soja. Tem que tomar leite de soja. Isso daí falaram para mim. Tem que tomar leite de soja. O suco de soja que é bom para as mulheres que estão amamentando, né? Isso não sei o que funciona lá, mas dizem que dá certo. Então, assim, se a mulher gestante ou está grávida, ela não pode se sentir disposta, então ela quebra o jejum e jejua quando puder, sem comprometimento algum, sem problema algum, e se ela achar que consegue, que jejue. Tudo bem. Essa pergunta que veio dizendo assim, Sheikh, é permitido a pessoa vender roupas usadas, móveis usados que ganha dos outros? Se ela ganha muitas coisas dos outros e ela quer vender, ou se pode abrir brechó que vende roupa usada, vende utensílios domésticos usados, claro que pode, não tem problema nenhum. Tem uma regra na Sharia, na jurisprudência islâmica, que fala assim, o princípio do comércio e da venda, compra e negócio, é a permissibilidade. O princípio é que é permitido, até chegar uma prova, um argumento, dizer que não pode. E não tem nada que diga no Alcorão e na Sunna, ou na jurisprudência, que é proibido vender roupa usada, ou móveis usados, ou utensílios usados. Não há problema nenhum nisto, sem constrangimento. Pode fazer isso e ter sucesso no seu negócio aí, não tem problema nenhum. E tem outro princípio também na jurisprudência islâmica, aquilo que é milk, aquilo que é propriedade sua, você pode fazer o que quiser, pode vender. Se doar para você, sei lá, doaram para você 200 toalhas para você, doação, dê para você. Se as toalhas é sua, você pode vender para quem quiser. Só não pode vender aquilo que não é seu, né? Bom, próxima pergunta Sheikh, perguntaram assim se o colírio, botar colírio nos olhos quebra o jejum. Dizem que essa questão do colírio, nos livros da jurisprudência islâmica, está mencionado dizendo que Qatra al-Ain diziam que quebra o jejum. Antigamente diziam nos livros de fiqh, porque diziam que quando a pessoa botava o colírio, sentia um amargo na garganta, né? O correto é dizer que o colírio não quebra o jejum. Então, por isso os ulamais, os sábios disseram o quê? De estudarem, isso chama-se ijtihad, entraram numa opinião seguinte: o que quebra o jejum tudo? É tudo aquilo que desce pela garganta e é alimento ou no seu sentido. Tudo que desce pela garganta e é alimento ou seu sentido. Ou tem o sentido de alimento.
Se a pessoa botar uma tampa botar uma bolinha, sei lá, na tampinha de caneta na boca, engolir e não morrer engasgado, quebra o jejum, não é alimento, mas deixa pela garganta, mas não é alimento. Então, esse colírio, ele não é alimento e também não desce pela garganta. Então, o colírio, ele não quebra o jejum, ok? Outra pergunta, disseram assim, se ler o Alcorão, uma senhora perguntou se ela pode ler o Alcorão com a cabeça descoberta. Pode ler o Alcorão sem o hijab? Pode sim. Pode ler o Alcorão sem o hijab. Pode ler o Alcorão sem o hijab. As únicas coisas da prática religiosa que ela não pode fazer sem o hijab é a oração, tá? E o tawaf na Kaaba, claro, não vai entrar na Meca sem hijab, né? Na mesquita, né? Mas os sábios mencionaram isto, né? A única prática religiosa que ela não pode fazer sem o hijab é a oração, né? Mas pode ler o Alcorão, porque ela não precisa usar o hijab para pagar o zakat, não precisa usar o hijab para jejuar, não precisa usar o hijab para falar subhanallah walhamdulillah. Então não é uma condição para a leitura do Alcorão usar o hijab. Pode ler o Alcorão à vontade. Às vezes a pessoa pergunta e diz assim, Sheikh, às vezes fico cansada e não rezo a sunnah, as orações voluntárias. Estou cometendo pecado? Claro que não. Claro que não está cometendo pecado, né? Vamos dizer assim, as orações obrigatórias são as mais importantes. As voluntárias chamamos de sunnah. A importância da oração voluntária, da sunnah, é que no dia do juízo final, quando Allah cobrar das suas orações obrigatórias, né, você falhou uma, esqueceu, atrasou ou rezou desconcentrado no dia do juízo final, Deus, louvado seja, Deus irá recompensar ou cobrir aquelas orações obrigatórias com a sunnah que você fez. Mas se você não rezou a oração sunnah, não cometeu pecado algum. Mas reze a sunnah. Reze a sunnah, ok? Vamos terminar? Pergunta, disseram assim, Sheikh, sobre recatar os olhares. Era só o Shabab. كيف ناخذ البصر؟ كيف ناخذ البصر؟ Não, fica em casa. E sai e desliga o Wi-Fi. Não adianta, não vou sair de casa para não ver haram na rua, mas no Wi-Fi não pode. Então, recatar os olhares no ônibus, no shopping, tudo. Como é que faz? Como é que faz para a mulher muçulmana também pegar o ônibus e se apertar? Bom, essa pergunta é incrível. Subhanallah, Allah falou no Corão para o homem, surata 24, chamado surata da Nur, da luz. Ó, aqueles que creem, recatem vossos olhares e protejam seu pudor. Recatar os olhares é não olhar para aquilo que é atraente para o seu desejo normal como ser humano. Por que isto? Por que Deus proibiu isto? Disse um sábio do Islã chamado Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, que Allah misericórdia dele, tem um livro chamado Al-Jawab al-Sahih. Al-Jawab al-Sahih, Al-Jawab al-Shafi, liman sa'ala an dawana. Ele tem um livro chamado A Resposta Verídica, para quem está perguntando uma cura. É um livro fantástico. Al-Jawab al-Kafi. A resposta completa, definitiva, para quem está perguntando, né? E ele menciona o que, Ibn Qayyim? Ele disse assim, que o que move as ações, olha só, o que move as ações e as intenções é o coração. O coração. E o madakhil al-qulub al-absar wal-udhun. O canal que entra para o coração é aquilo que você vê e aquilo que você escuta. E ele fala o seguinte, no mesmo livro: o coração da pessoa, ele enche com aquilo que a pessoa vê e fica escutando. Até transborda. Quando transborda, vai falar e fazer aquilo que está cheio. Por isso que o Islã, por isso que Deus diz para a pessoa recatar o olhar. Porque se ele soltar o seu olhar, ficar olhando para lá e para cá, cuidando ali, isso vai entrar no coração e vai encher até que a pessoa só quer
anda no shopping chegando assim, cuidando aqui. Está frio. Não pode, não pode. Claro, aquela visão que a pessoa olha de vez em quando, assim, de repente, sem querer, não tem problema, mas o cara intenciona isso, a longo prazo, isso vai contaminando o coração do crente. Então, por isso que ela diz para o crente, ele recatar os olhares. Essa é uma, primeira parte da pergunta. Agora a pergunta ao seu irmão, o que nós fazemos aqui no Brasil? Subhanallah, é só imaginar aqui, aonde nós queremos olhar, saiba que o olhar de Allah chega para nós, antes do nosso olhar, para onde nós queremos enxergar. Então, com muito ijtihad, com muito esforço, com sinceridade, com bastante oração, se afastando dos locais que são fitna, a mulher também recata seus olhares, não é? A mulher também, além de recatar o olhar, ela não precisa andar igual uma árvore de Natal, chamando a atenção de todo mundo. Não, ela deve ser modesta, né, e reservada na vestimenta, na palavra, reservada na palavras, na conversa, na vestimenta dela, né, em tudo. Às vezes liga para a pessoa, não precisa atender o telefone e falar, alô, como é que tá? Não precisa falar assim. Pega o telefone e fala, alô, não tá aqui, chefe não tá, fulano não tá. Não precisa ser desse jeito assim. Mas a pessoa, ela deve ser, usar o bom senso. Deve usar o bom senso, né? Tanto o homem quanto a mulher. Se afastar dos locais que irão ser fitna, a tentação para ela. Isso é recatar os olhares, né? Não adianta baixar o olhar e a pessoa ir lá no meio. Tem que se afastar dos locais, né? Bom, outra pergunta, é a penúltima pergunta de hoje. Essa pergunta é um pouco estranha, mas falaram o seguinte: trabalhar num governo, se pode trabalhar num governo não muçulmano, sendo que o Islã é contra a idolatria e o shirk? Bom, nós entendemos o quê? O que é trabalhar num governo não muçulmano? Vemos que o profeta, no Corão, olha na surata número 12, chamado profeta Yusuf, surata Yusuf. Ele era um profeta de Allah e trabalhou aonde? Tesouro, um faraó. Tem alguém pior que faraó? Não tem. O faraó disse, eu sou o Senhor. Então, e o Sayyidina Yusuf falou, Ja'alni, faça de mim, né? Para ser o que preserve, que cuida. Ele pediu. Então não há problema o muçulmano ele trabalhar no governo, no Estado, numa repartição pública de um país não muçulmano. Por exemplo, eu sou brasileiro, então quer dizer que é haram eu trabalhar na prefeitura? É haram eu trabalhar como carteiro? Né? Repartição pública. É haram eu trabalhar como bombeiro, como policial? Repartição pública. Né? É um público. E eu digo assim, o muçulmano, por ele ser correto, por ele acreditar na justiça de Deus, por ele ser justo, seriam as pessoas que teriam mais direito de trabalhar nesses locais. Para dar um exemplo. Para mostrar para as pessoas que os muçulmanos não vivem espalhados, isolados dos outros. Não. Vivemos nesse país e estamos construindo esse país. Né? Apesar que essa terra, esse planeta pertence a Deus, não pertence a mim nem ninguém. Então a pergunta não é problema a pessoa trabalhar numa repartição pública, mesmo que essa repartição pública ela não seja de um Estado muçulmano, né? Claro, desde que seja tudo lícito, halal, correto. Né? Por exemplo, a pessoa é um médico e trabalha no SUS. Né? Não posso trabalhar no SUS porque o governo é muçulmano. Tá bom, se você não pode trabalhar, então não usufrui também. Só? Não pode trabalhar no governo muçulmano, mas pode usufruir. Então não anda na rua, não usa água, não usa luz, porque é tudo da prefeitura, é tudo do Estado. Né? Então, internet, quem é que botou internet aí? Então não pode, não pode. Então tem que ter bom senso aí, pode trabalhar, não tem problema nenhum, né? Daquilo que é o correto. E a última pergunta, qual é a hora exata de quebrar o jejum? Esse irmão aqui de São Paulo manda a pergunta, que ele disse que ele estava quebrando o jejum às 7 horas da noite, só para garantir. Haram aleik. Perdeu, meu irmão. Conheceu um querido nosso? Não, querido. Olha, você vai lá, tudo tem o celular, o Muslim Pro, aplicativo Muslim Pro, e vai lá, vai encontrar lá os horários das orações e o horário da quebrada de jejum. Está escrito Maghrib, é o crepúsculo, o pôr do sol. É este exato momento que você tem que quebrar o jejum. Aqui na cidade de Curitiba está 17h35 hoje. Então, 17h35.
Ah, mas eu quero ficar até 17h55 para garantir. Não existe isso no Islã. Por quê? Porque Khairu Hadi, Hadi Muhammad. O melhor guia é o guia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que as pessoas, os melhores jejuadores são aqueles que se apressam em quebrar o jejum, dentro do previsto. Então, querido irmão, vê aí na folha aí, qual é o horário de quebra de jejum de São Paulo aí, e exatamente nesse horário você quebra o jejum. Daí a pessoa pergunta, já vocês perguntaram também, Chefe, mas onde eu estou no ônibus, estou no metrô, não tem nada para comer, não tem nada para quebrar jejum. Bom, se considere já que você já está sem jejum, já ultrapassou o horário do jejum. Não precisa ficar, não tem nada para quebrar o jejum, vou chupar o dedo. Não precisa, não tem nada disso. Leva uma água, né? Põe uma aguinha ali dentro, põe uma água dentro da bolsa e depois toma água, não tem problema, né? Mas não ultrapassa nesse horário. Essas perguntas que tínhamos para hoje, e na semana que vem, na quarta-feira que vem... Tem uma pergunta, Jacqueline está perguntando aqui, na hora de escovar os dentes, se sentir gosto de pasta na garganta, quebra o jejum? A princípio é permitido escovar os dentes, sim, é permitido, porém, é desaconselhado a pessoa usar suaca. Mas de onde que o Ahmed ibn Hanbal, Imam Ahl Sunnah, Ahmed ibn Hanbal, onde é que ele disse que é macruh aconselhado usar aquela escovinha, aquela madeira para escovar os dentes? Ele disse, baseado em quê? Ele disse, por quê? Porque o profeta disse, ele disse que o hálito do jejuador é mais querido, mais amado para Allah do que o cheiro do almíscar, do perfume. É permitido. Tira aquele gostinho, pegue a água, ou seja, e jogue fora, para não ficar com gostinho e cortar aquela ideia, agora será que desceu ou não desceu? Não. Bochecha e jogar fora a água. Não tem problema nenhum. Agradeço a todos e compartilhe e acesse a fanpage aqui do Centro Islâmico do Paraná. Se você gostou, compartilhe. Se gostou mais ainda, dá um like aí para nós. E agora vamos continuar a oração. Salam alaikum.